partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigo ouvinte da Showtime. Coisa boa estarmos juntinhos até a 1h com a Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, o melhor meio de você conseguir fazer as suas consultas de uma forma fácil. Experimente Alcel Pro Saúde, www.alcelprosaude.com.br. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Jarbas Simas. O Dr. Jarbas Simas é médico e advogado, especialista em medicina do trabalho, medicina legal e perícias médicas. Mestre e doutorando em Direito no programa Hoje para resolver e esclarecer todas as suas dúvidas. Boa tarde, Dr. Jarbas Simas. Boa tarde, Gildete. É um prazer estar participando desse programa e eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade aí de estar conversando com os seus ouvintes, a OAB, em especial a Comissão de Direito Médico, que nos tem incentivado muito a fazer parte desses programas comunitários em defesa da saúde do cidadão brasileiro, ao Conselho Regional de Medicina e a todos os seus ouvintes aí, eu gostaria de me colocar à disposição para poder É verdade, a honra é toda nossa, de uma saúde e melhor. hoje eu estava observando nas campanhas eleitorais que todos os candidatos falam na saúde. A saúde realmente é super importante, acho que é o primeiro item que nós devemos cuidar, e depois a educação, claro, mas a saúde é fundamental, é prioridade. Eu queria que o senhor esclarecesse aos ouvintes do que se trata a perícia médica. O senhor faz medicina e faz uma pós, não é isso? Perfeito. Então, veja bem, a saúde, como a Constituição Cidadã de 1988 prevê, ela é um direito que o cidadão detém e um dever do Estado. Lamentavelmente, nas campanhas políticas, a gente ouve muitos candidatos fazendo defesa à saúde, educação, mas isso só fica na plataforma eleitoral. Posteriormente, a saúde e a educação são relegadas ao segundo plano e, lamentavelmente, se vive esse caos hoje que o cidadão não consegue ter acesso à saúde e nem à medicina privada, que cada vez está mais difícil também. E dentro desse cenário, o que ocorre? Naturalmente que as questões de saúde, elas são judicializadas. Então o paciente procura um plano de saúde, vê o seu direito negado, ele não tem acesso ao que preceitua o contrato que ele estabeleceu com aquela operadora e ele vai procurar justiça. O juiz nem sempre tem conhecimento de todas as áreas daquelas demandas que lhe chegam para que ele dê uma sentença. Então, nessas situações, ele lança a mão de um perito. Na área médica, é o perito médico, porque o ato pericial é um ato médico, o ato pericial médico. E o que vai fazer esse perito? Ele vai elaborar um laudo para esclarecer ao juiz ou à autoridade administrativa que está solicitando se o pleito aquele cidadão que contratou aquele seguro de saúde é devido ou não. Então, com essa judicialização da medicina, cada vez é mais importante e mais significativa a presença do perito nas lides entre segurados, entre contratantes e as operadoras de saúde, né? Entendi. A perícia médica, ela é uma atribuição privativa do médico ou o que ela tem a ver se ela for exercida pelo civil ou pelo militar? Então, olha só, Gildete, a lei do ato médico, ela deixa bem claro, perícia médica é ato médico, só o médico pode realizar a perícia médica. Por quê? Porque só o médico tem conhecimento, tem habilidade e competência para estabelecer diagnóstico, para estabelecer prognóstico, para realizar um exame físico, solicitar exames complementares e fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, aquele pleito dele vai ser atendido ou não.
Então vamos imaginar uma situação hipotética. O cidadão tem uma doença coronária em que é necessário se implantar um stent. O stent é aquela molinha que vai dilatar a coronária onde ela está obstruída. Então ele passa por um médico cardiologista, o médico cardiologista solicita uma implantação desse stent. Só que o convênio, a operadora de saúde nega, alegando que é doença pré-existente ou qualquer outro tipo de decisão denegatória do plano de saúde. Aí o que esse assistido, o que esse segurado, o que esse paciente vai fazer? Ele vai procurar o judiciário. Naturalmente que o magistrado, não tendo conhecimento a respeito disso, ele vai indicar um perito médico, um médico perito. Esse médico perito vai esclarecer, primeiro, se existe a doença, segundo, se o tratamento daquela doença é realmente a implantação de stent. Então, baseado nesses elementos, o juiz vai proferir a sentença. Então, num caso desse, é básico que esse médico esse perito seja médico. Qualquer outro profissional que não atue na área médica, ele não terá condições técnicas para estar respondendo a esses quesitos que foram elaborados pelo juiz ou pelas partes, né? Certo. O senhor fez primeiro direito ou primeiro a medicina? Oi? Eu fiz primeiro, na verdade é o seguinte, na minha trajetória eu sou cardiologista de formação. Então ainda tenho consultório, ainda faço atendimento em cardiologia e paralelamente a isso eu comecei a me apaixonar pela perícia médica, que é uma ciência, apesar de ser vinculada à medicina legal, que data de 1500, no Brasil ela ainda estava muito incipiente quando eu iniciei. E aí começando a fazer perícia médica, eu descobri, eu me convenci de que era algo que tenderia a crescer e que daria seria uma forma até de estar colaborando com a população para que ela fosse atendida nos seus direitos. E posteriormente, então, fazendo perícia médica, a perícia médica ela vincula o direito à medicina. Então o perito médico ele tem que ter conhecimento médico e conhecimento do direito. Daí porque hoje nós temos tantos peritos e legistas que são médicos e depois, posteriormente, acabam ingressando no direito, né? Acabam estudando direito, fazendo carreira universitária do direito e às vezes até se tornam só advogados, eles deixam a medicina e se tornam advogados. Como a minha paixão é a medicina, eu digo que eu sou um médico advogado, não um advogado médico, né? Então eu consigo conciliar os conhecimentos médicos com os conhecimentos de direito, mas nunca deixando de ser médico, né? Então conta para nós qual é a sua especialização e o que é a medicina do trabalho. Então, veja bem, Eusebete, na realidade, a matriz de toda essa medicina que vincula o direito com a medicina, ela é chamada, ela é a medicina legal, porque ela alia a medicina com o direito. Então essa medicina legal, ela se ramifica em diversas áreas de atuação. Então tem a medicina legal, que habitualmente a população e até alguns médicos imaginam, que é aquele médico que fica no Instituto Médico Legal, fazendo autópsia, necrópsia, é só um dos segmentos da medicina legal. Ela tem outros. Esse então seria a perícia criminal, que ficou conhecida no Brasil como medicina legal, mas ela é a perícia criminal. Nós temos a perícia previdenciária, que são os médicos peritos do INSS. Nós temos a perícia judicial, que são os peritos que dão suporte ao juiz, que existe a perícia civil e a perícia trabalhista. Nós temos a perícia securitária, que são peritos que dão sustentação às operadoras de planos de saúde, aos bancos e às seguradoras. Nós temos a perícia administrativa, que é aquele perito que atua dentro de uma autarquia ou de uma fundação ou de um órgão público e até junto aos conselhos regionais de medicina. Temos a medicina do trabalho, que originalmente ela também faz parte da medicina legal. Temos a medicina do tráfego, que é aquela que o indivíduo, quando ele vai realizar um exame
para obtenção da carteira nacional de habilitação, ele passa por um médico, que é o especialista em medicina do tráfico, né? Mas que não deixa de ser um subtipo da medicina legal. E temos também aí, para finalizar, a psiquiatria forense, que são aquelas situações de interdição, de curatela, que ele é um perito médico. Agora, no Brasil, houve ao longo dos anos, algumas dessas subespecialidades, algumas dessas áreas de atuação se tornaram independentes. Então, por exemplo, a medicina do trabalho, hoje ela é uma especialidade única, isolada, ela não tem vínculo mais com a medicina legal. Essa medicina do trabalho, ela visa o quê? Ela visa que o médico proteja a saúde do trabalhador para que os infortúnios das atividades laborais não comprometam a sua saúde. Então, esse médico do trabalho, ele tem uma legislação toda contemplada, ele tem normas a seguir do Ministério do Trabalho, e ele está apto a fazer aqueles exames admissionais, né, que é quando o trabalhador inicia o seu trabalho numa determinada empresa, os exames periódicos, que é de tempos em tempos esse trabalhador tem que submeter, exames demissionais, exames de retorno ao trabalho. Quando esse trabalhador adoece, ele é encaminhado para o INSS. Quem faz a interface entre o paciente ou o trabalhador e a Previdência Social e o médico perito é o médico do trabalho. Então, na realidade, hoje, nós temos algumas especialidades que originalmente seriam áreas de atuação da medicina do trabalho e que hoje são independentes, que é a medicina do trabalho, a medicina do tráfego e a psiquiatria forense. O restante estão todas nesse guarda-chuva que é a medicina legal. Posteriormente, com a resolução 1973, que só existia no Brasil a medicina legal. Com essa resolução, nós conseguimos juntar a medicina legal com a perícia médica. Então, hoje, a partir da resolução 1973 do Conselho Federal de Medicina, existe uma especialidade médica que se chama Medicina Legal e Perícias Médicas, que são abrangidas todas aquelas áreas que não se separaram. Então, a perícia previdenciária, a perícia administrativa, a perícia judicial e a perícia securitária e a previdenciária. Elas hoje fazem parte dessa nova especialidade que é medicina legal e perícias médicas, né? E a Silvia Nonato, ela pergunta, sempre que eu penso na consulta de origem e a atuação delas é muito próxima. Então, habitualmente, nos congressos de medicina do trabalho, existe a participação de peritos e vice-versa, né? Porque o objetivo deles é o mesmo, é proteger a saúde do trabalhador. Tanto o perito previdenciário quanto o perito judicial, que atua na Justiça do Trabalho, como o médico do trabalho, né, Zilbete? Entendi. A Silvia Nonato pergunta, eu sempre achei que a consulta de perícia médica agendada na Previdência Social fosse a única que tivesse um perito médico. Aonde mais o perito médico atua? Então, o perito médico, como eu falei, ele pode atuar na Justiça, como perito médico nomeado pelo juiz ou assistente técnico das partes, tanto na área civil quanto na área trabalhista. Ele pode tanto o perito do INSS é federal, quer dizer, ele atende aos seguradores que estão contratados pela empresa através da CLT. Agora, a nível de município e estado, existem peritos médicos atendendo os funcionários públicos estaduais e municipais. Existem peritos médicos atuando nas seguradoras, quando o cidadão ele adquire um seguro e de repente ele pleiteia administrativamente um prêmio, o prêmio desse seguro, né? Ele tem uma amputação de falange e no contrato amputação de falange, o perito médico dessa seguradora vai determinar qual percentual da importância contratada que ele vai ter direito. E temos ainda os peritos administrativos, né, que atuam no Conselho Regional de Medicina. Então há uma denúncia em relação à cirurgia plástica que ela não foi realizada adequadamente. Eventualmente o Conselho Regional de Medicina pode nomear um perito para dizer se aquela cirurgia foi adequada, se não foi. E existe também aquele perito que atende aos funcionários das autarquias e fundações, independente que seja
serviço público direto da União, do Estado e do município da União, as autarquias também podem ter um corpo pericial. Então tem os institutos de previdência municipais e estaduais, onde também existe o perito. A grande diferença, Judete, a oportunidade é boa para esclarecer a população, do perito e do médico assistente. Quem é o médico assistente? Um cardiologista que trata uma hipertensão, um nefrologista que trata uma insuficiência renal, é que entre o paciente e o cardiologista, entre o paciente e o nefrologista, se estabelece uma relação de confiança. O que é essa relação de confiança? Então o paciente está ali para se tratar e o médico está ali para tratar aquela queixa, aquela doença daquele paciente. Agora, na perícia médica não é bem assim. Primeiro, quem escolhe o médico não é o segurado, não é o periciando. Na medicina assistencial, sim, eu procuro um cardiologista, eu procuro um nefrologista. Quer dizer, na medicina pericial, quem escolhe é a própria autarquia, ou é o juiz, ou é o serviço público federal, municipal, estadual, que indicam o perito. E a relação que se estabelece entre os dois, diferentemente da relação médico-paciente, é uma relação de desconfiança. Quer dizer, na realidade, um não tem a confiança no outro, então daí é que surgem muitos conflitos, né? Então, de repente, nem sempre provocados pelo médico. Então, vou citar um exemplo, já que o ouvinte comentou sobre a perícia previdenciária, vamos imaginar que um segurado da Previdência, ele tem uma doença pré-existente. Quer dizer, essa doença foi adquirida e o incapacitou antes dele ingressar no trabalho. Então, eventualmente ele está até incapaz para o trabalho, incapaz para exercer qualquer tipo de atividade laboral, atividade de trabalho. O perito conclui que ele deva ser aposentado por invalidez. Agora, esse pleito do segurado é negado, por quê? Porque a doença é pré-existente. Então, na realidade, o perito nessa situação ele nem tem culpa do resultado, porque o resultado independe da decisão dele, né? Então, na realidade, esse perito, ele está exposto a muitos conflitos, né? E ele não está ali nem para defender a autarquia, que é o INSS, nem para defender o segurado. Ele está ali na busca da verdade, para conceder benefício a quem tem direito e, eventualmente, patrocinar elementos técnicos para que o INSS não conceda benefício para quem não tem direito. Né? Certo. É a pergunta da Célia Gomes. Ela diz assim: por que os peritos dos institutos de previdência social sempre dão negativo para as doenças que a gente tem, para que a gente não consiga as licenças? Então, isso aí, Zudete, infelizmente, isso é um tabu, é uma situação que se criou e que acaba, se a gente não tem oportunidade como essa para rebater essas afirmações, vira regra. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei na Previdência durante mais de 36 anos na Previdência. Entrei na Previdência na década de 80 e fiz muitas perícias. Eu, nesse período todo, eu nunca fui instado pela Previdência a negar qualquer tipo de benefício baseado no meu exame. O perito tem livre-arbítrio e autonomia. Quer dizer, quando ele eventualmente não concede, quando ele entende que aquela doença... Porque o importante é o seguinte: o próprio nome do benefício da Previdência, ele é um nome que leva a um engano à população. Qual é o nome do benefício? Auxílio-doença. Então, enquanto eu era presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, eu até levei ao Senado um pleito que era para mudar o nome desse benefício. Qual que seria o nome adequado? Auxílio por incapacidade laborativa, não auxílio-doença. A senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul até tem um projeto de lei de autoria dela que está tramitando no Senado, que justamente vai tentar corrigir essa falha. Então, para a Previdência, não basta estar doente. Tem que estar doente e tem que estar incapaz para o trabalho. Então, a grande dificuldade da população é entender. Então, eventualmente, eu posso estar doente, posso e não receber o benefício. Por quê? Eu tenho uma hipertensão, vamos imaginar que eu tenho uma hipertensão de 16/10, controlada com medicamento que chega a 14/8. Eu sou hipertenso, eu estou doente? Estou, mas eu não estou incapaz para o trabalho. Então, eventualmente, ocorre esses equívocos que não há nem tempo para o perito explicitar isso para o segurado e causa essa péssima impressão de que ele não concede, que chega a dizer que ele tem algum tipo de participação quando ele não concede, quando é uma grande mentira, né?
Quer dizer, o perito, a responsabilidade é dele, quando ele nega e quando ele concede. Quando baseado na decisão, quer dizer, o perito nem nega e não concede. Na realidade, quem concede é a Previdência. Ele apenas dá elementos técnicos para que a Previdência conceda ou negue aquele benefício, né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui do Erasmo Navarro. Ele pergunta, como o perito pode saber se a pessoa sente dor? Porque a dor é invisível e não tem como constatar. Bom, a dor é um capítulo à parte, né? Porque realmente a dor é um elemento muito subjetivo. Então tem o limiar de dor, cada paciente tem um limiar de dor. Então, naturalmente, que ela é um sintoma. Agora, o que o perito tem que fazer? Ele tem que, baseado numa boa história, numa boa anamnese, num bom exame físico e analisando os exames complementares e os relatórios do médico assistente que esse segurado apresenta na hora da perícia, verificar se essa dor está sendo supervalorizada pelo segurado ou não. Agora, se existe sinal de que ele tem uma inflamação, de que ele tem uma fratura, de que ele tem um comprometimento no local onde existe a dor, se tem elementos que o levem a ter essa comprovação, independente de ter dor ou não ter dor, o segurado faz jus àquele benefício. Então, esse elemento dor, ele é um dos elementos a mais que o perito vai levar em consideração. Mas ele isoladamente, ele não pode ser valorado só a dor. Tem que ser valorado não só, tem que ser valoradas não só a dor, como todos os outros elementos durante a perícia médica. Daí que a afirmação de que a perícia tem que ser executada por médico, ela é fundamental. Não existe outro profissional que possa analisar o ser humano como um todo. Então, a dor pode ser um elemento subjetivo, supervalorizado ou não. Então, só através de um bom exame físico, de uma boa anamnese, de uma avaliação de todos aqueles elementos que o segurado leva para o perito, exames complementares, relatórios médicos, resumo de alta hospitalar, descrição de cirurgia, tudo isso vai levar o perito a concluir se realmente aquela dor e aquela doença incapacitam aquele segurado para o trabalho, porque sempre tem que ser o binômio. Dor mais doença e incapacidade para o trabalho. Eventualmente existe uma dor, mas a dor não representa às vezes até representa uma doença, mas não incapacita para o trabalho. Por quê? Porque ela é controlada com anti-inflamatório, com analgésico, com fisioterapia. Então ele pode dar um período X, o segurado faz o tratamento, faz a fisioterapia, usa a medicação, melhora e pode eventualmente retornar ao trabalho, né? Certo. Maria Rosa Damílio, ela pergunta, eu tenho fibromialgia, eu preciso ir primeiro a um médico e fazer a minha consulta para ir ao perito ou eu posso ir direto? Olha, então, essa pergunta, eu até agradeço ao ouvinte, que ela é muito interessante e muito elucidativa. Quer dizer, o perito, ele não faz diagnóstico e ele não propõe tratamento. Ao perito cabe apenas constatar se existe a doença e se essa doença incapacita para o trabalho. Então, antes dessa senhora, dessa ouvinte, procurar um posto da Previdência, ela tem que procurar saber se tem essa doença. Quem vai dizer isso? É um médico assistente, ou um médico reumatologista, ou um médico, se ela tem algum vínculo psiquiátrico com o quadro ortopédico, ortopedista, com psiquiatra, quer dizer, vai ser um médico assistente que vai ter que, através de consultas, pode não ser nenhuma, pode ser várias consultas, chegar ao diagnóstico de que ela tenha fibromialgia. Agora, esse médico assistente, ele não tem competência para afastar do trabalho, nem para determinar os dias de afastamento. Então, existe aí um conflito que já começa na emissão desse atestado médico. Esse atestado médico, esse médico assistente que está no consultório, ele não pode se manifestar em relação ao ambiente de trabalho daquela paciente, porque não conhece o ambiente de trabalho. Então, por vezes, colegas médicos assistentes, inadvertidamente, apõem nos seus atestados, tipo, fulano de tal é portador de fibromialgia e deve permanecer afastado do trabalho por 90 dias, ou deve ser aposentado por invalidez.
Quer dizer, ele dá a esse colega uma expectativa de direito que nem sempre se convalida na perícia. Então, cabe ao médico assistente, antes dessa ouvinte ir ao perito, estabelecer o diagnóstico, propor um tratamento e, pode finalizar dando um prognóstico. Por exemplo, fulana de tal é portadora de fibromialgia, CID número tal, diagnosticada através dos seguintes exames. Ele pode colocar o que ele quiser, assim, para ele trazer mais esclarecimentos para o perito. O tempo, aí ele pode colocar eventualmente até um prognóstico. Para o seu tratamento, ela necessita de repouso por tantos dias, ponto. Aí para a função do médico assistente. Aí vem a competência do perito. O perito vai fazer o quê? Vai verificar se existe realmente aquela doença e ele, sabendo, tendo conhecimento de profissiografia, de medicina do trabalho, de medicina pericial, ele vai estabelecer se ela deve permanecer afastada do trabalho ou não e por quantos dias ou por quantos meses, ou até que deva ser aposentada por invalidez. Então, são competências diferentes. Inclusive, o próprio Código de Ética Médica veda que o médico assistente, o médico do consultório, seja perito do paciente dele, porque existiria aí um vínculo estreito, então ele estaria impedido e suspeito para atuar. Então, caso o médico assistente, vamos supor que ele seja perito também, num período do dia ele trabalha no consultório, no outro período ele é perito, por exemplo, da Previdência. Se ele perceber que algum daqueles segurados que ele está atendendo ou vai atender é cliente do consultório, ele não pode realizar essa perícia. Por quê? Porque essa perícia ela está aivada de suspensão, de impedimento, então ele tem que repassar essa perícia para outro colega, né? Porque existe essa vedação no Código de Ética Médica. A dona Marta Silva, ela diz assim: eu tenho 73 anos e tenho fibromialgia. Essa doença é nova no mercado e ela pergunta se essa doença poderia fazer com que ela se aposentasse. Então, existe uma máxima em medicina, né, que cada caso é um caso, né? Então, realmente, a fibromialgia, ela é uma doença que esse comprometimento de dor, de mialgia, vinculado às vezes a comprometimentos psicológicos ou não, quer dizer, ela é conhecida dos médicos já há muito tempo. Agora, a população, realmente, ela teve acesso a essa nomenclatura que se deu há poucos anos, né? Então, dependendo da situação, ela está com fibromialgia, está controlada com o uso de medicação ou com o uso de fisioterapia, ela está se submetendo à fisioterapia, a outras terapias que não medicamentosas, está melhorando. Eventualmente ela pode conviver doente com a doença fibromialgia e trabalhando ou não. Quer dizer, cada caso é um caso. Então quem vai dizer isso é o médico assistente, chegando à conclusão do prognóstico dessa paciente, se ela tem, quanto tempo ela deve se recuperar com o tratamento que está sendo proposto, e o perito, analisando a doença, o ambiente de trabalho dela, através dos conhecimentos que ele tem de medicina do trabalho, e ele vai dizer, quer dizer, pode ser caso para ela retornar ao trabalho, pode ser caso para ela ficar um período afastada, e eventualmente pode ser até caso por uma aposentadoria por invalidez. Quer dizer, depende do caso, depende da situação real. Aí depende de um exame médico bem feito, de um tratamento com um reumatologista ou com um especialista na área, né? E o perito vai dizer, analisando todos esses elementos, ele vai confirmar a doença e vai definir se existe ou não incapacidade. Se existir, quanto tempo essa incapacidade laboral, essa restrição à atividade laboral deva ser cumprida, né? Certo. A perícia médica faz parte das especialidades de um convênio? Pergunta a Rafaela Strauberg. Então, não faz parte, por quê? Porque num convênio você tem médicos assistentes. Então, vocês têm médicos que fazem o quê? Você tem médicos que fazem diagnóstico, propõem tratamento e fazem prognóstico. Como o perito ele é demandado por uma autoridade, não existe o perito médico atendendo num convênio. Então ele vai estar onde? Ele vai estar na Previdência, ele vai estar nos institutos municipais e estaduais de Previdência, e na Previdência Social, no INSS. Ele vai estar, quando o paciente procura o judiciário, nomeado pelo juiz.
ou nomeado pelas partes como assistente técnico, ele pode ser perito de uma seguradora, mas dentro de uma assistência médica estarão as especialidades médicas que vão proporcionar o diagnóstico e o tratamento de patologias, diagnóstico, prognóstico e tratamento de patologias, de doenças, não estabelecendo o nexo entre a doença e o trabalho, se existe incapacidade ou não para o trabalho, que isso é uma competência do perito, daí a diferença do médico assistente para o médico perito. Essa diferença é básica, né? E ela tem que ficar muito clara. Tenho aqui Ana Paula Negrão, estou fazendo medicina, estou pensando em fazer perícia médica. Ouvindo as suas palavras, estou me entusiasmando ainda mais. Eu gostaria de saber se a área é muito restrita para arrumar emprego. Olha, é muito boa a pergunta da nossa querida acadêmica Ana Paula. Realmente, essa área, essa especialidade médica, ela é apaixonante. Para que a gente tenha uma ideia só do mercado de trabalho, hoje nós temos na Previdência Social por volta de 5 mil médicos peritos pelo Brasil. Se nós imaginarmos os peritos judiciais e os peritos que atuam nos municípios e nos estados, nos institutos de previdência dos estados e no município, esse número pode chegar a mais 5 mil. E se imaginarmos que toda perícia judicial, porque o perito o juiz indica o perito da confiança dele, as duas partes podem indicar peritos que vão ser assistentes técnicos. Tem o assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu. Então, numa perícia médica judicial, podem atuar 3 peritos médicos. Se nós extrapolarmos para todos os colegas que atuam nessa área, hoje, se todos fossem associados à Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, que é a entidade que os representa, nós teríamos 15 mil especialistas. 15 mil associados, especialistas, eu vou dizer como ele se tornaria especialista. 15 mil associados. Quer dizer, seria uma das maiores especialidades do Brasil, que a cardiologia chega a 10 mil e não tem nenhuma especialidade que tenha esse número de médicos. Agora, para que ela se torne uma perita, ela tem 3 caminhos. Ou ela faz residência em medicina legal e perícias médicas, que já existe residência nessa especialidade, ou ela faz um curso que tem que ter o mesmo intervalo, o mesmo tempo da residência, que são 3 anos, um curso que seja credenciado pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, ou, se ela não tiver nenhuma das duas, não tiver cumprido nenhuma dessas 2 prerrogativas, ela pode, eventualmente, comprovando que ela tem 2 anos o tempo da residência, ou seja, 2 vezes 3, 6. Se ela comprovar que ela tem 6 anos exercendo atividade médico-pericial, ela cumprindo qualquer um desses 3 pré-requisitos, ela pode fazer uma prova. Essa prova é num convênio com a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica e a Associação Médica Brasileira. Concluída essa prova, se ela for aprovada, aí ela vai ter o título de especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas. Nós pretendemos, a expectativa nossa é que no futuro, todo médico que vem atuar nessa área tem esse título. Agora, como a especialidade é nova, ainda não temos um número suficiente de especialista para atender a esses 15 mil cargos. Então nós estamos crescendo porque nós temos uma situação, a associação, ela fica naquele impasse. É quantidade ou é qualidade? Então nós estamos pensando mais em qualidade. Não adianta ter muito especialista que não tenha qualidade. Então nós temos que ter, não sejam muitos, mas que tenham qualidade. Então por isso que a prova, ela hoje é a forma que nós temos para poder verificar se esse colega tem os conhecimentos suficientes para exercer a medicina legal e a perícia médica. Certo, muito bom. Eu tenho a pergunta aqui da Solange Bartolomei. Ela diz assim: eu tenho um problema de erro médico. A quem eu devo me dirigir? Ao advogado ou ao médico perito? Não, o erro médico é quem nós temos na medicina, são 3 competências diferentes. São 3 entidades que elas têm competência específica. Nós temos Conselho Federal de Medicina, que defende a sociedade. Quer dizer, ele não defende o médico, ele não defende o paciente. Ele defende a sociedade de um bom exercício da medicina. Nós temos a Associação Médica Brasileira,
que defende o quê? Ela não entra no mérito se o médico ou o paciente, ela procura dar educação continuada e capacitar esse médico. Então ela procura oferecer para a sociedade um médico qualificado. E a Federação Nacional dos Médicos é que vai defender o médico. Aí defende o exercício profissional do médico. Essa é corporativista, está vinculada ao médico. Isso a nível Brasil. Se nós extrapolarmos isso para os estados, cada estado tem o Conselho Regional de Medicina, que está vinculado ao Conselho Federal de Medicina. Cada estado tem a Associação Médica, que está vinculada à Associação Médica Brasileira. Por exemplo, em São Paulo nós temos a APM, Associação Paulista de Medicina. E cada estado tem um sindicato médico que é vinculado à Federação Nacional dos Médicos. Então, por exemplo, São Paulo tem o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Então, o médico, quando ele se sente que está desvalorizado no salário, quando o empregador... Porque não podemos esquecer também que o médico não deixa de ser um trabalhador, né? E é um trabalhador que cada vez mais está exposto à doença, está exposto a agressões, porque como ele é pessimamente remunerado, ele está adoecendo cada vez mais. Então, se calcula hoje que 20% dos médicos estão deprimidos, tomam medicação para depressão. Então, realmente, a situação de saúde no país ela é relegada a tal plano que professores e médicos são os profissionais que têm a pior remuneração do mercado. A pior remuneração do mercado. Ele adoece. Então, o que acontece? Os sindicatos médicos procuram proteger esse médico. Ele tem um contrato de trabalho que tem que ser cumprido e que nem sempre é pelas operadoras ou pelos empregadores, né? Então, os sindicatos médicos, ele está com esse viés. Já a Associação Paulista de Medicina, qual o viés dela? É o mesmo viés da MB, é capacitar, promover educação continuada para o médico. E o Conselho Regional de Medicina vai exercer o quê? A fiscalização do exercício profissional. Esse médico está atendendo a sociedade de forma adequada? O Conselho Regional de Medicina não é corporativista. Ele não defende nem o médico nem o paciente, ele defende o exercício da medicina adequada. Então, o que acontece numa hipotética má prática médica ou erro médico? O que o paciente deve fazer? Ele deve fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Esse Conselho Regional de Medicina vai instaurar uma sindicância. Nessa sindicância, ele vai apurar se existem infrações de ética médica por parte desse profissional, através de uma sindicância. Essa sindicância, ela é submetida a uma Câmara de Sindicância, onde participam conselheiros e delegados do CRM, que vão chegar a essa conclusão. Há ou não indícios de infração ao Código de Ética Médica. Se houver indícios, essa sindicância vira um processo. Aí, nesse processo, as duas partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Caso o médico, no final desse processo, ele seja julgado, se julgue que ele realmente infringiu o Código de Ética Médica, ele vai ser apenado. E a pena vai de uma advertência confidencial até a cassação do registro de medicina. A cassação do registro dele no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal de Medicina. Então, é a única instância de julgamento que é a pena de morte, né? Porque o médico que só sabe fazer medicina, se ele tem cassado o registro profissional dele, não tem o que fazer. Então, tanto é verdade que a cassação, quando o médico é cassado no Estado, a pena é tão grave que mesmo que ele não interponha recurso, obrigatoriamente se recorre ao Conselho Federal de Medicina para confirmar ou não essa cassação. Então, o caso aí da ouvinte, o primeiro passo é procurar o Conselho Regional de Medicina. Agora, naturalmente que na instauração desse processo ético profissional, os conselheiros delegados do CRM, eles podem perfeitamente pedir, nomear um perito para fazer um exame na denunciante, que no caso será ela do erro médico, para verificar se a denunciante é portadora daquela patologia que ela alega que se deu pelo erro médico. Então, pode eventualmente haver a participação de um perito, mas a instância para que ela recorra é o Conselho Regional de Medicina, né? Certo. O senhor falou em corporativismo. Existe muito corporativismo na área médica. Eu mesmo tenho um caso na minha família que houve uma indicação para... eu vou explicar. Houve uma indicação de uma situação onde a pessoa tinha infecção urinária.
e ela foi operar o joelho. E essa infecção foi constatada e foi colocada mandou para o médico por escrito que a pessoa tinha essa infecção. Aí ele desconsiderou, ignorou e fez a cirurgia do joelho. E a infecção tomou toda a corrente sanguínea e deu rejeição nessa prótese e a pessoa sofre até hoje. Aí quando eu fui conversar com o ortopedista que fez a cirurgia e ignorou essa carta do urologista, ele falou, não, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. É lógico que tem a ver, mas até aí, a essa altura, a coisa já aconteceu. Então não tem como se dizer que foi um erro médico, tomar qualquer providência, porque a situação já se instalou e é difícil, né? Então, Zé, veja bem, olha só, a medicina, é importante fazer uma linha, né, separar. Existem profissões que são profissões de resultado e tem profissões de meio, né? A medicina é uma profissão de meio, a atividade médica é de meio, ela não é de resultado. Então, por exemplo, quando eu recebo no meu consultório uma paciente que tem uma fratura de joelho e recebo uma carta de um médico dizendo que ela tem uma infecção, o que seria o correto a ser feito? Primeiro, eu não sei da urgência da cirurgia. Se é uma cirurgia urgente, e se ela está tratada com antibióticos de uma maneira eficaz e eficiente, eu tenho que colocar isso na balança. Como é uma atividade de meio, não de resultado, eu não posso prometer a ela nem à família que complicações não vão ocorrer. Então, pode essa cirurgia ser infectada? Pode. Pode haver uma cicatrização ineficiente e que não seja adequada e ela ficar com alguma infecção, alguma inflamação na cicatriz cirúrgica? Pode. Ela pode, na anestesia, haver um choque anestésico, ela vir até a óbito? Pode. Então, isso tudo tem que ser esclarecido antes da cirurgia. Então, como é uma ciência de meio, ninguém pode garantir nada. Quer dizer, o que o médico tem a obrigação de garantir é o quê? É que ele vai fazer, dentro dos conhecimentos técnicos que ele tem e dentro da necessidade do paciente, tudo o que ele puder, tudo imaginável para que não ocorra nenhuma complicação naquele procedimento que ele vai submeter aquele paciente. Agora, ele não pode garantir resultado. Então, hoje é muito falado que... Olha aí, pessoal, isso é muito importante, hein? O pessoal que acha que qualquer cirurgia é banal, a mulherada aí que vem fazendo tantos procedimentos estéticos, estão se dando mal, tudo isso é muito sério o que o doutor está falando, que as cirurgias não podem assegurar o resultado. Vai ficar igualzinho da Gisele Bündchen, vai ficar igualzinho. Quer dizer, ele pode ter um resultado, ele não está prometendo um meio. Então tem que ficar muito claro que a medicina é uma ciência de meio, não de resultado, né? Agora, o corporativismo que você comentou, eu não vou dizer que não exista, né? Eu acho que existem profissionais realmente que agem dessa forma, mas em todas as atividades, né? Agora nós estamos vendo aí Supremo, os juízes, o direito. Agora, o que eu quis dizer sobre o corporativismo é que dentro do Conselho, a legislação que criou os Conselhos Regionais de Medicina, que foram criados pelo Juscelino Kubitschek, que era médico quando presidente da República, ela deixa muito claro que o médico que participa de um Conselho Regional de Medicina, ele não deve se pautar pelo corporativismo, pela defesa do exercício do médico. Ele deve se pautar pelo quê? Pela defesa da sociedade, não é defesa do médico. Defesa do médico é sindicato. CRM é para defender a boa prática médica, ponto. Se aquele médico, ele dentro de um consentimento informado, que é algo fundamental também, então o colega, o médico, tem que conversar com o paciente antes do procedimento. Então eu tenho certeza que se ele tivesse conversado com essa sua parente, falar, minha senhora, a senhora tem uma infecção urinária, está tratada, o urologista escreveu aqui, eu não vou dizer para a senhora que isso não pode complicar, porque a minha ciência é de meio, não é de resultado. Agora, a urgência, a preemência dessa cirurgia, elas falam mais alto de que finalizar esse tratamento para fazer a cirurgia depois. Se isso é explicitado e é depois confirmado num termo de consentimento informado, escrito pelo médico, entendido pelo paciente, assinado pelos dois,
a coisa fica diferente. E, lamentavelmente, isso não é uma prática habitual hoje ainda na medicina. Então ela tem que se tornar uma prática para que isso tudo fique esclarecido, para ninguém venha reclamar depois. Então, e dentro desses conflitos todos, o CRM, ele está na defesa da sociedade. Então, se o médico errou, ele vai ter que... Se ele errou, ele, de alguma forma, ele trouxe um dano à sociedade. Então, ele tem que ser apenado e tem que cumprir. E, naturalmente, que o julgamento do CRM, ele não quer dizer que ele tomou a pena A, que é a advertência confidencial, ou ele teve a cassação do exercício profissional, que é a pena E, que é a mais grave. Qualquer tipo de apenação que ele tiver, fatalmente, ela pode ir para a esfera criminal ou para a esfera civil. Então, se ele eventualmente cometeu um erro médico, ele pode ser criminalizado, né, na justiça criminal, ele por ter cometido um ilícito ao Código Penal, e pode até reparar os danos que ele eventualmente tenha ocasionado a essa paciente através da justiça na área civil, né? Então ela não fica só no conselho. Então por isso que é importante que o conselho faça um julgamento muito ético, muito sério, independente das partes, sem defender as partes, porque aquilo ali tem tramitação posterior. Então, se eventualmente houve o corporativismo, um julgamento, possivelmente ele pode ser anulado no judiciário, e esse médico que julgou de forma equivocada no conselho, ele vai ter que responder, né? E também cabe um recurso ao Conselho Federal de Medicina. Então, vamos supor, se o paciente que é portador, julga ser portador de um erro médico, não se convencer do resultado, da conclusão do julgamento do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina e pode, independente das duas, ingressar com uma ação para poder anular esse julgamento, para poder o próprio judiciário dizer se houve ou não erro médico, ou se há ou não se deva ou não haver indenização por danos materiais ou morais sofridos, e se deva ou não ser criminalizado esse ato médico, né? Certo. Eu tenho a pergunta aqui do Paulo Lobo. Ele pergunta como eu posso ter o auxílio-doença. Esse auxílio-doença é um benefício que eu tenho por um período, eu posso ter para sempre no caso de invalidez? Então, é interessante a pergunta do Paulo, porque ela esclarece um ponto que nós não havíamos abordado ainda, né? Então, quem é contratado por uma empresa ou trabalha como autônomo, qualquer que seja o vínculo, mas que seja pela CLT, através das consolidações das leis do trabalho, quem faz esse atendimento é o médico assistente ou o médico do trabalho. Então, na empresa, o médico do trabalho ou o médico assistente. Até os primeiros 15 dias, quem vai arcar com o afastamento desse trabalhador ou de quem quer que seja, é a empresa. Ultrapassados 15 dias, tem que ser dada entrada a um pedido numa agência da Previdência Social, a um auxílio-doença, que se for decorrente de uma doença, é auxílio-doença previdenciário, conhecido como B31, a sigla lá tem o Previdência Leis, né, que é um linguajar de números, de benefícios que nem sempre a população sabe, mas é um B31, um auxílio-doença previdenciário. Se ele tiver sofrido um acidente de qualquer natureza, ele vai pleitear depois desse período ao auxílio Esse acidente, ele deve ter ocorrido na empresa ou em casa? Acidente de qualquer natureza. Bom, ultrapassado esses 15 dias, ele dá a entrada com essa documentação e ele a administração vai analisar anteriormente ao atendimento médico pericial vários quesitos, né? Se aquela doença, se ele é segurado da Previdência, quantas contribuições ele teve, porque tem a carência. A carência tem o tempo mínimo de contribuição, então ele tem que ter no mínimo 12 contribuições, se for um auxílio-doença. Se for um auxílio-doença acidentário, não tem carência. Então ele tem que municiar administrativamente um processo para que ele passe pela perícia médica. Posteriormente a esse atendimento administrativo, ele vai passar pela perícia médica. Aí vai caber ao perito médico, depois desses 15 dias, analisar toda a documentação desse segurado e dizer: há doença, sim ou não?
há incapacidade, sim ou não? Juntando esses dois, ele ainda vai ter que responder alguns quesitos. A doença e a incapacidade decorrem de um acidente do trabalho, sim ou não? Porque se for um acidente do trabalho, o segurado vai ter jus a outros benefícios que ele não tem se for uma doença. Por exemplo, continua o recolhimento do fundo de garantia e ele tem estabilidade de emprego por um ano quando findar esse auxílio-doença. Então é básico para a Previdência que o perito diga, é acidente do trabalho ou não? Ponto. Isso é fundamental. Bom, respondendo esse quesito, tem doença, não tem doença, tem nexo com o trabalho, não tem, a doença incapacita para o trabalho ou não. Aí ele vai responder o quê? Quanto tempo essa doença incapacita para o trabalho? Então ele vai estipular um número de dias. Então, por exemplo, uma fratura de fêmur, que é uma fratura que demora a ser consolidada, ele pode dar um período inicial aí de 90 dias, por exemplo. E aí, antes de findar essa data, se o segurado precisar ficar mais tempo afastado, ele pode pedir a prorrogação desse benefício 15 dias antes do final desse benefício. Então ele vai lá, protocolo, olha, o médico estabeleceu 90 dias, mas foi pouco, preciso de mais 60 e vai passar por outra perícia. Agora, se eventualmente esse paciente, no primeiro exame, ele já apresenta, vamos imaginar, ele tem um acidente no trabalho, cai de uma altura e está em coma, ou tem um trauma craniano irreversível, está em coma irreversível. Por exemplo, ele teve um trauma crânioencefálico que deixou uma sequela incapaz de reabilitação profissional, insusceptível de tratamento. Às vezes, no exame inicial, que é o exame AX1, o primeiro exame, o segurado já pode ser aposentado por invalidez. Não há necessidade que ele fique em auxílio-doença para que, posteriormente, esse auxílio-doença seja transformado em aposentadoria por invalidez, não. Por vezes, no primeiro exame, ele já é aposentado, dependendo do caso, né? Dependendo da situação do caso em concreto, né? Entendi. Já que o senhor falou de um acidente aí muito grave, vamos falar um pouquinho sobre pensão por morte. Então, aí quem vai ter direito é a viúva e os dependentes, né? Aqueles dependentes que são considerados dependentes, né? Pela Previdência Social. Então, dependendo aí vai ser mais administrativo. Vai fazer jus se houver uma morte. Aí não é da perícia, às vezes, né? O acidente de trabalho é tão grave que o trabalhador morre. E aí ele não tem nem direito, ele não vai nem poder usufruir desse benefício. Quem vai usufruir de direito são os dependentes, a viúva, os filhos, né? Então isso aí, os familiares desse segurado falecido têm que entrar com esse pedido numa agência da Previdência Social também, né? Certo, não é já uma coisa do perito, né? Já foge. Não, às vezes sabe por quê? Olha só, porque existe um acidente, que é o acidente de trajeto. Então, entre o trabalho e a residência, o segurado pode se acidentar. E isso está coberto pela Previdência. É um acidente de trabalho, acidente de trajeto. Então, vamos supor que esse acidente não ocorreu no trajeto habitual dele, se na investigação, habitualmente o trajeto dele era esse, mas ele saiu do trajeto, foi a um bar, tomou várias doses de bebida alcoólica, cerveja, seja o que for, e se acidentou. Então, eventualmente, pode o perito essa alteração do trajeto, de alguma forma, pode ter descaracterizado esse acidente do trabalho, sim ou não? Por exemplo, teve um caso emblemático, interessante, que chamou muita atenção. O cidadão estava dentro da empresa e ele caiu na escada e morreu. E aí existiam duas hipóteses. Que ele tivesse tido um AVC ou um derrame e em função desse derrame ele caiu e morreu. Quer dizer, quem matou foi o derrame, não foi a queda. A queda foi em decorrência do derrame. E poderia também ele ter caído, tropeçou, caiu, fez um trauma encefálico. Então quem decidiu isso foi o exame necroscópico, só a autópsia que decidiu. Então, sim, agora se a escada tivesse com defeito, então, fosse culpa da empresa, aí seria a empresa, né? Caiu. Então, você veja como é importante, às vezes, até dessas situações, o perito participar, né? Ele sem dúvida, a perícia médica para se verificar em qual benefício se enquadra
aquela situação em concreto, né? É verdade. Eu conversei com o Dr. Jarbas Simas que nós íamos falar sobre o que é a profissão, o que ele faz, o que é necessário para essa profissão, a gente já falou, várias situações. E eu também falei que ia perguntar sobre os principais casos atendidos. Nessa profissão o senhor deve ter muita coisa até engraçada para contar, né? Conta pra gente. Olha, o é o seguinte, hoje, quer dizer, as principais patologias pelas quais os segurados procuram a Previdência são as patologias osteoarticulares, né? São as tendinites, as lesões de esforços repetitivos, as tendinopatias e os quadros psicológicos, né? As depressões, os transtornos bipolares, né? Todas essas patologias. E realmente aparece de tudo, né? Então, nós já vimos um caso, por exemplo, o cidadão, ele entrou, isso foi comigo, ele entrou com a bengala, claudicando, né? E nós submetemos o exame e ele depois foi embora e largou a bengala no consultório. Quer dizer, então ele não tinha essa incapacidade toda que ele alegava, né? Tem outro caso de um colega que ele atendeu também um cidadão mais ou menos nessa condição e ele saiu andando normalmente, colocou a bengala dentro do carro e foi embora para casa dirigindo, né? Então, aparece de tudo. Agora, o que é importante para o perito, eu acho que tanto para o perito quanto para o segurado, o perito tem que iniciar o exame com bastante isenção. O que quer dizer bastante isenção? Não imaginar, não fazer um pré-julgamento de que o segurado está tentando enganá-lo. Porque, às vezes, esse pré-julgamento pode comprometer o resultado dessa perícia. Então, ele sempre imaginar que o segurado é um fraudador, que ele quer fraudar, que ele quer enganar o perito, que ele quer enganar a Previdência, é um raciocínio que pode comprometer o exame pericial. Isso pode, eventualmente, até estar ocorrendo. Hoje nós temos na internet diversos casos, né, de situações, tem até como enganar a perícia da Previdência, tem de tudo, né? Tem as quadrilhas, que são Polícia Federal, aquelas operações, né? Operação... outro dia na televisão a moça foi de cadeira de rodas, aí quando ela saiu de lá, ela pôs a cadeira de rodas no carro e saiu dirigindo. Nem é uma perícia médica, isso aí são criminosos que estão exercendo essa atividade, né? Agora, no dia a dia, ele tem que ficar bem atento, porque a grande maioria, isso eu falo com convicção, viu? A grande maioria de segurados, adoentados que procuram a Previdência, eles não estão ali para fazer teatro, para enganar perito, não. Eles estão ali porque realmente eles necessitam desse benefício. Então, poucos são aqueles que usam dessas artimanhas para obtenção de um benefício de forma fraudulenta, né? Então, essa isenção do perito, eu acho que ela tem que ser uma meta na vida de qualquer colega que vá atender em qualquer tipo de perícia previdenciária, judicial, administrativa, né? Isso tem que ser a máxima dele, né? E tem uma máxima do Abraham Lincoln, né, que também a gente leva muito em consideração: aquele que não for honesto não seja perito. Então acho que a honestidade, a ética, a seriedade, a técnica passa por uma boa perícia médica. Isso em todas as atividades, né, mas em especial na perícia médica. É muito linda a sua profissão e achei impressionante a sua dedicação, a sua forma de se entregar a isso de corpo e alma em termos de fazer a medicina, de fazer a perícia médica, estudar direito. Isso tudo é muito lindo da sua parte. Eu quero agradecer a sua brilhante participação aqui conosco. Muito obrigada. Muitas perguntas aqui, mas que foram reunidas numa só resposta. Quero agradecer aos ouvintes também. Todo mundo gostou muito. Muito obrigada mesmo, Dr. Jarbas Simas. Eu queria que o senhor deixasse um contato. Então, meu contato, pode anotar, é o meu e-mail, né? Um e-mail mais fácil, né? É o Simas, SIMAS, @uol.com.br. Que eu terei bem fácil mesmo. Então, Simas, @uol.com.br. Simas com S de sapato no começo e no final. Com S de sábio, de sabedoria, de sério, como o Dr. Jarbas Simas fica melhor, né?
Então, agradeço muitíssimo, muito obrigada mesmo. Esteja conosco mais vezes, doutor Simas, tá bom? A hora que você precisar, eu estou às suas ordens. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Um grande fim de semana. Obrigado e excelente final de semana para todos vocês. Obrigado. Obrigado, ouvintes. Mais uma vez ao Céu para a Saúde, sempre com você, trazendo um grande profissional com uma participação tão brilhante. Eu estou assim bombardeada de perguntas. Eu creio que nós tenhamos respondido em outras perguntas, as perguntas aqui que vocês fizeram. Muito obrigada pela audiência, pela grande audiência, obrigada mesmo. E nós estaremos aqui sábado que vem, pontualmente ao meio-dia. Bom fim de semana e um beijo. Zildete Montiel se despede de você. Até lá. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Showtime Web Radio.